Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. É isso mesmo, nós vamos conversar hoje com a professora do curso de Biomedicina da Universidade Paulista, da Unip, a professora Carolina Gonçalves Fernandes, e falar sobre as motivações e expectativas dos estudantes da área de saúde e também saber quais são as perspectivas e tendências desse setor, né, professora? Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, Silvia. Boa noite. Olha, a professora Carolina, ela é biomédica, doutora em bioquímica, possui pós-doutorado em biologia vascular pela Faculdade de Medicina da USP. E só para a gente dar assim uma entrada, né, do que a gente vai falar, eu acho o seguinte, viu, Carolina, nesse momento crucial que nós estamos vivendo, a biomedicina, ela dispõe de 32 habilitações na área de saúde. Eu fiquei impressionada com esse número. Ela ganhou um super destaque, um importante destaque, só se fala na saúde. A situação do biomédico tem sido essencial, a gente está assistindo aí há 6 meses para lidar com as emergências, para lidar com a saúde pública, estando nas bancadas, estando nos exames diagnósticos, nas pesquisas de remédios, de vacina, quer dizer, nunca a saúde esteve tão presente e principalmente ajudando sequenciando o genoma do vírus, né? Quantos vírus, essa mutação que está mudando, essa mutação do vírus. Então, é muita coisa que está acontecendo na saúde. A saúde está em alta, né, professora? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que entender, justamente como tu falou, né? Então, a biomedicina ela veio para trazer essas informações, né? Para mostrar o quanto o nosso papel que a gente está apresentando, né? Nessa pandemia, tanto na área da bancada de frente, como tu mesmo falou, mas na área da pesquisa, por exemplo. Então, a gente levanta uma biomédica, colega nossa, a doutora Jaqueline Góes de Jesus, que foi a que sequenciou em 48 horas o genoma do vírus coronavírus, né? Do Que Covid-19. bacana, que legal. Exatamente. Então, é uma pesquisa que vem corroborando com outras universidades, não só aqui do país, mas como internacionais também, e mostra o quanto a gente está engajado nessa área mesmo. É impressionante. Agora, vamos começando assim já direcionado a quem faz o curso de biomedicina ou quem está interessado em fazer cursos na área da saúde, como que o curso de biomedicina pode se mostrar essencial em um momento de crise, né, na saúde, como nós estamos agora na pandemia? Como tu mesmo disse, né, nós somos profissionais muito bem habilitados, então nós temos 32 habilitações para escolher. Então, dentre todas as habilitações, nós temos as que estão mais em alta, digamos assim, né, que são a parte, então, de patologia clínica, que a gente está de frente, ou também da pesquisa clínica, né, ou da pesquisa básica, que nós estamos aqui nesse momento. Mas não só a biomedicina vem se demonstrando um curso, né, tão importante nessa fase de crise que a gente vem apresentando, mas também outros cursos da área da saúde, que se tornaram cada vez mais essenciais. Né? Não que eles já não fossem essenciais, mas pensa o seguinte: no momento então onde a gente fica reclusa em casa, precisa do contato de outros profissionais, vamos colocar aqui, por exemplo, profissional de educação física, é um profissional da área da saúde. Sim, com certeza, é verdade. Exato, ele está em contato conosco para nos demonstrar essa necessidade da gente se manter ativo. Não só o profissional da educação física, como os psicólogos, por exemplo. Eles estão aqui para nos ajudar, eles também se modificaram, estão apresentando, nos ajudando no momento de crise. Porque a crise não é simplesmente a doença, as pessoas, logicamente, que a gente não pode deixar de pensar nesse lado. Mas a gente tem que pensar também nas pessoas que estão dentro de casa, estão neste isolamento, precisam desse de acompanhamento. Então, a minha ideia, né, quando a gente pensa em falar esses pontos que a gente tem que ponderar na hora de escolher a área da saúde, são essas relações, né, da essenciabilidade. Então, a gente traz a biomedicina como essa área de frente do diagnóstico e da pesquisa, e outros profissionais, como também, por exemplo, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem que estão lá, dentro do hospital. Imagina só o quanto eles não enfrentam. Vamos pensar, eles são indivíduos, eles são pessoas, como qualquer um de nós. Então, eles enfrentam os seus medos para curar outras pessoas.
Então, pensa a importância disso. Não só isso, mas o quanto eles conseguem e têm necessidade de reaprender certas coisas que talvez nesse momento seja um tipo de manejo diferente que eles não estavam acostumados. Com Então, certeza. muita gente teve que se modificar e mudar para aprender, né? Então, a gente se mostra todo e qualquer profissional da saúde essencial. Não só a biomedicina, logicamente que eu defendo o meu curso, mas eu tenho que trazer os outros que também são muito importantes. Não, porque, assim, a gente parando para pensar, Carolina, você começou a falar um pouquinho, lógico que nós não vamos falar aqui às 32, mas nesse Sim. momento que nós estamos vivendo. Então, você falou, educação física, a gente precisa fazer ginástica, fazer exercício. Precisa cuidar da mente. Então, vamos lá, psicólogo. Os enfermeiros, muitas vezes, são os cuidadores, que estou falando só em casa, hein? Não estou falando no hospital. Os enfermeiros que cuidam da gente, os nutricionistas, tem tanta coisa, quer dizer, é um pacote só. Desses 6 meses nós vimos, nós prestamos atenção o quanto a saúde, a biomedicina, tudo isso está presente na nossa vida e salva a gente. Então, você falou, o que a gente tem que ponderar na hora de escolher, então, é o quê, principalmente? Principalmente é o seguinte, vamos trazer uma relação, vamos pensar assim, vamos pensar anteriormente, né, que eu acho muito interessante. Antes da gente responder essa pergunta, vamos ponderar o seguinte: quando sempre tem eventos assim na nossa sociedade, eventos megalomaníacos, digamos assim, né, como uma pandemia, um campeonato que foi ganhado, ou coisa do gênero, sempre essas relações, né, sempre esses eventos têm uma relação muito íntima com a escolha dos cursos pelos indivíduos. Né? Eu posso me colocar nesse ponto, né? Então, quando a gente tem que pensar isso, não pode se deixar levar tanto pelo nossa senhora, eu quero a cura do coronavírus, então eu vou entrar no curso da saúde. Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos que pensar o seguinte: qual é a nossa responsabilidade frente às pessoas, né? Então, o curso da saúde, ele demanda essa necessidade, né? Então, eu tenho capacidade para isso, mas a gente vai pensar, sou resiliente a tal ponto? Entende? Eu tenho essa capacidade, então, de escolher esse curso, né, de uma forma mais lúcida possível, e não simplesmente, tá todo mundo indo, eu vou também. Tá na moda, tá na moda. Isso, exatamente. Olha como é essencial, isso é bom, eu vou ganhar dinheiro, né? Porque às vezes pensa, eu vou ter essa profissão. Não é bem por aí. É muito mais forte. É o que você falou, exige uma resiliência, uma empatia, né? São coisas muito importantes, né? Sim, imagina, pensa o seguinte, né? Que eu gosto de falar, né? Que tá no Trending Topics, né? Que a gente pensa assim, quando eu fui escolher o curso também, foi mais ou menos essa motivação, né? Então, existia, na época que eu fui escolher o curso, que a biomedicina era o curso do futuro, né? Era um curso que estava iniciando e, de fato, ele trazia muitas informações, né? Que a gente tinha muitas possibilidades já naquele momento. E aí, por exemplo, vamos pensar assim, outros eventos legais, né? Que fizeram as pessoas escolherem, né? Quando foi se quantificado o genoma humano, quantas pessoas não escolheram fazer biologia para ser geneticista, por exemplo? Né? Então, às vezes, as pessoas adoraram, foi super bem a escolha, mas tem pessoas que dizem, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? É verdade. E foi meu caso, Carolina, foi meu caso. Quando eu entrei, pouca gente sabe, mas eu fiz odontologia, eu fiz todo o curso. Mas quando eu entrei, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu achava lindo ser dentista, mas chegou lá, não tinha nada a ver comigo, né? Então, é esse o cuidado que as pessoas têm que ter quando mexe com saúde, porque mexe com as pessoas, não é isso? Exato. É muito importante a gente pensar nisso, sabe? Porque a gente fica pensando assim, tá, legal, tem o coronavírus, eu quero a cura do coronavírus. Teve época que as pessoas, eu quero a cura do câncer. Né? Só que não é assim, eu vou chegar lá, vou fazer biomedicina, eu vou ter a cura do câncer. Não é assim. Pensa na doutora Jaqueline, que eu falei para vocês no começo, né? O tanto que ela teve que estudar, o tanto que a gente estuda para chegar num momento em que a gente vai fazer um sequenciamento. E isso vai mudar toda a vida das pessoas. Então, agora, é o que você falou, é preciso ter um autoconhecimento. O autoconhecimento é importante. Quando a gente fala, né, porque muita gente tem debatido nesse momento a importância do autoconhecimento para qualquer profissão, mas especificamente para a biomédica, por que é importante?
É o seguinte, então eu gosto de falar nessa questão do autoconhecimento, ele é muito importante. Vamos pensar o seguinte: no momento em quando eu fiz a minha escolha, né, da profissão, então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de lidar no laboratório. Vamos dizer assim, é o que eu gosto mesmo de fazer. Tá. Agora, se eu tivesse que lidar com o paciente diretamente, seria uma coisa para mim um pouco mais difícil, bem mais difícil, vamos dizer assim, Hum. né? Eu gostaria de contar aqui um exemplo que eu tenho de uma aluna que eu entrei em contato com ela faz alguns semestres. É uma aluna que fazia o curso de enfermagem nessa Tá. época. E ela estava começando tudo, e aí ela estava me contando, né, professora, olha aqui os pacientes que eu cuido, que ela era cuidadora de um lar onde tinham pessoas com retardo no neurodesenvolvimento. Uhum. E ela falava daqueles pacientes com uma emoção que eu ficava assim, gente, tu tem que ter muita entrega para tu poder cuidar esse tipo de pessoa, sabe? E ela não falava assim, ai, olha para se aparecer, não, era uma emoção, tu via. Então, nesse sentido, né, ela estava escolhendo o curso de enfermagem porque ela tinha esse autoconhecimento, ela sabia que ela poderia auxiliar outras pessoas. Eu digo para os meus alunos, né, de enfermagem, que eu gosto muito deles, eles sabem muito disso. Eu digo que eu valorizo muito eles, desde que eles são técnicos em enfermagem até eles se tornarem enfermeiros, porque a profissão deles é tão digna quanto qualquer outra, mas é muito importante tu ter aquele feeling de tu tocar na pessoa, não tocar fisicamente, mas saber o quanto que tu vai se aproximar dela. Eu acho que isso é muito relevante. E aí, nesse caso, cabe esse autoconhecimento. Então, ela tinha esse conhecimento que ela sabia que ela poderia ter essa capacidade. E aí, cabe também o exemplo, né, meu, por exemplo. Eu não teria essa capacidade que ela tem, mas eu tenho Uhum. capacidade para ter outras habilidades. Então, aí sim, eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Até voltando, né, do que a gente estava comentando anteriormente, o que o aluno precisa ter na hora de ponderar essa escolha? O Uhum. fato de conhecer isso, né, de conhecer todas as alterações que o curso te traz, tu tem que te conhecer. Eu vou ser capaz de participar, de passar por essas etapas? Se sim, eu acho que seria uma boa escolha. Até porque tem 32 opções, né? Sim, não vai ficar com medo de escolher, né? Dá para a Não gente é? partir para várias áreas, exatamente. É, dá para escolher 30. Então, você acha que é preciso ter vocação? Eu acho que vocação não é mandatório, tá? Porque assim, existem sim pessoas que precisam ter vocação, eu acho que isso é em todos os cursos, né? Então, vocação é legal ter uma vocação, tu já sai ali, não tem uma coisa que vai te deixar abalado na hora de tu escolher, né? Ou de tu seguir o teu curso. Mas eu acho que existem certas habilidades que tu vai desenvolvendo ao longo do curso. Até a parte da empatia mesmo. Talvez dependendo do como a gente se desenvolve, né? Talvez a gente tenha essa dificuldade de exercitar a empatia. Só que quando a gente vai convivendo, percebendo outras realidades, né, a gente vai reconhecendo essas diferenças. Então aí a gente cria empatia. Eu gosto de citar um exemplo nesse caso, um exemplo que o meu pai me deu uma vez, que assim, cabe muito aqui agora, eu acho super legal. É sobre esporte, mas eu acho que cabe super. Ele falou o seguinte: no começo, né, o futebol arte, ele foi criado pelos brasileiros, porque a gente tem aquela malandragem, aquela malemolência brasileira, né? E aí, só que o que acontece? O brasileiro já acha que nasce sabendo futebol e os outros, né, atletas do pai do mundo vão aprendendo os truques que o brasileiro inventou, digamos assim, e hoje eles exercem esses truques muito melhor que nós, né, inclusive. Por quê? Porque eles treinam, né? Então, esse é um dos pontos importantes. Então, por isso que eu acho que a vocação não é mandatória. A gente pode vir a aprender certas habilidades. Muitas vezes você tem vocação, você pode ter o dom para aquela profissão, mas se você não se dedicar, não treinar, não estudar, não vai para frente, né? É aquilo que você falou. Então, o moleque sabe lá jogar futebol, tem jeito, mas se ele não for técnico, não... Você vê os alemães, tudo duro, tudo duro. Eles foram lá, aprenderam, treinaram, viram um monte de vídeo e ganharam 7-1 na gente. Agora, Uhum. 8, não sei quanto no Barcelona. Por quê? Porque os alemães, eles são ali, ó, estão estudando. Então tem que E se especializar e tem que estudar.
Exatamente. Eu estava vendo também, né, o último que deu o jogo ali da Champions, eles também estavam lá com um jogo de futebol super bonito. Então, Não tu é? vê, aconteceu, exatamente. É É muito isso mesmo. interessante isso. Bom, então vamos definir aqui, na sua opinião, qual que é o perfil que tem que ser o estudante de biomédica e quais são as principais habilidades, então, que eles têm que ter para as pessoas já terem uma ideia, quem está assistindo a nossa live. Eu acho assim, ó, que não difere muito, né, das outras áreas em relação ao que o profissional deve ter, mas eu acho que a área da saúde, o profissional da área da saúde tem que compreender qual é a sua responsabilidade, tá, perante a sociedade. Por que essa responsabilidade é tão importante? Porque a gente acaba lidando com vidas. Tá? E eu acho que isso é muito importante. Então, a gente tem que ser empático, é uma coisa que a gente vem falando aqui desde o começo da nossa conversa, né? Tem que ser resiliente. Então, o que vai acontecer? No momento, ele tem que saber lidar com aquela situação da melhor forma possível, né? Então, quando a gente entra em contato com o paciente, a gente só está vendo uma fotografia desse paciente, né? Então, a gente só vê aquele momento que ele chegou na tua frente. E a gente não sabe o que ele enfrentou para trás. O que ele te traz até chegar na tua frente, né? Então, ele tem muitas vivências, ele tem muitas coisas que ele vem carregando junto com ele. E tu precisa entender isso, né? Eu acho que o maior erro do indivíduo, em geral, principalmente do profissional da saúde, é medir as pessoas com a sua própria régua. Né? Então, a gente tem uma vivência, a gente tem uma qualidade de vida que talvez outras pessoas não tenham. Então, eu acho que essa relação de empatia é muito importante. Né? Então, a gente percebe, o aluno chega, né? Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, eu trabalho isso, eu trabalho aquilo, mas não é todo mundo que é assim. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E cada um vai... Tá. Desculpa, Silvia. Não, pode falar, pensei que você tivesse terminado, pode continuar. Não, e cada um vai passar por situações que a gente não tá ali para julgar, né? Nós como profissionais da saúde. E é isso que o aluno que vai escolher a área da saúde tem que pensar, né? Nós vamos entender da melhor forma possível, vai entender o que ele está passando. E assim, eu gosto de uma frase muito legal, né, de um psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, que fala, né, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que... Ai, que lindo, é verdade, é verdade. Porque a gente tem que pensar assim, não é simplesmente o fato, nossa, é aquilo ali, eu tenho o procedimento, vou enfiar o catéter e o paciente vai resolver isso aí. Não é assim que tem que funcionar, né? Porque ele é um amor de alguém, como a gente vê muito na internet isso, né? E as habilidades são essas. Eu acho que, mesmo que sejam habilidades psicossociais, eu acho que elas são importantes. Existem habilidades técnicas, de fato, mas eu acho que as psicossociais se sobrepõem às técnicas. Se tu não souber a técnica, logicamente não vai adiantar, mas é importante também. Carolina, eu tenho uma dúvida em relação ao curso. O curso de biomédicas, quanto tempo é? Quantos Eles anos são 4 anos. 4 anos. No primeiro ano, o aluno tem uma geral do que ele pode, quais são essas 32, no caso, para onde ele pode seguir, ele pode ter uma ideia se ele está no lugar certo já no primeiro ano? No começo, sim. A gente tem algumas disciplinas que já começam a demonstrar o que ele vai enfrentar. Então, a gente mostra uma parte mais básica, mais geral, né, do que os cursos da saúde precisam, mas a gente também vai focando o que ele vai ver ao longo do seu desenvolvimento. Nós não conseguimos abordar as 32 habilidades, né, as 32 habilitações, mas as mais importantes a gente sim aborda ao longo do curso, e no primeiro ano também. Tá. E o que por exemplo, qual é a habilidade que, se a pessoa não tiver, ela não pode fazer o curso? Então, ela não pode, não sei, tem anatomia? Não sei. Tem anatomia, bastante. Anatomia, pronto. Quer dizer, se a pessoa não consegue ver sangue, de jeito nenhum, não vai poder ter contato com o caso, vamos falar aqui, um cadáver, Sim, onde você estuda o exatamente. cadáver. Quer dizer, eu não sei como é que vocês chamam, fala cadáver mesmo? Sim, nós falamos cadáver, sim. Tá. Então, a pessoa, será que ela vai ter estômago para isso? Ela vai conseguir? Porque não é fácil. Você está lidando com o outro.
tem uma conscientização muito importante na área da saúde, Carolina. Exatamente. A gente estava conversando com os alunos esse semestre, né, que nós estamos com a disciplina, estou acompanhando também a disciplina de anatomia, e nós temos, toda vez que a gente entra dentro de um laboratório de anatomia, existe uma oração do cadáver, né, então a gente tem um respeito bem importante por aquele, porque ele foi um indivíduo, né? Então a gente tem esse respeito. Mas sim, é importante que o profissional da biomedicina ou da área da saúde tenha essa capacidade de lidar com isso, né? Uhum. A professora é mandatória, eu tenho que saber obrigatoriamente lidar com um cadáver, por exemplo. Talvez possa passar uma coisa que não seja tão importante, mas é importante que se domine a anatomia de qualquer forma. Por quê? Sim. Porque qualquer atitude ou técnica que a gente vai exercer é em cima de um corpo, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo assim naquele momento. Então, essa parte básica é super essencial. Agora, essa quarentena, Carolina, deixou mais evidente, né, a conscientização e a preocupação com os cuidados com a nossa saúde. Nunca a gente prestou tanta atenção na gente mesmo. Né? Uhum. É lavar a mão, se preocupar em fazer exercício, se preocupar em comer bem. Eu sempre cuidei de mim, mas eu nunca prestei tanta atenção. E não só para mim, também do próximo, né? Você, no caso, a gente tem que sair de máscara, a gente está cuidando da gente e cuidando do próximo. Você acha que essa valorização da saúde, ela vai continuar? Ela veio para ficar? E depois que passar essa pandemia, a gente vai ter essa valorização? Olha, Silvia, eu espero que sim, de verdade. Por que eu digo que eu espero? Porque a gente vê muitas pessoas, né, atacando os profissionais da saúde. E isso deixa a gente muito triste, e revoltado ao mesmo tempo, né? Porque pensa o seguinte, nós somos profissionais que estudamos muitos anos, né? Então, eu já falei aqui do curso de biomedicina, eu estudo no mínimo 4 anos para ser um biomédico. Se eu quiser outras habilitações, eu preciso estudar mais, né? Então, por exemplo, para chegar até onde eu cheguei, doutorado, pós-doutorado, aí se vão 10, 11 anos estudando. Um médico, a mesma coisa. Então, a gente acaba percebendo que as pessoas, mesmo algumas tendo essa consciência, existem uma parcela da população que não tem essa consciência. Né? Por isso que eu digo que eu espero que sim, que as pessoas entendam que é realmente importante o autocuidado e entender que nós fazemos parte de um coletivo. Né? E aí tem esse cuidado com os outros. Uhum. Desse coletivo entram também essas relações que a gente tem de vacinação, por exemplo. Nós estamos vendo muitas pessoas com essa parte da revolta da vacina novamente. Não podemos ceder para esse tipo de comportamento. Então, eu espero que as pessoas acabem percebendo, não espero que elas tenham que ver a morte nas suas casas para terem essa consciência, mas eu de verdade acredito que as pessoas vão conseguir passar por cima das pseudociências e voltar a acreditar nos profissionais que de fato estudam para isso. Mas você acha que antes dessa pandemia, você acha que essa profissão da biomédica, todas essas áreas que a gente está falando, elas não eram valorizadas? Não que elas eram, vamos dizer assim, menos vistas, digamos assim. Não questão de valorização. Então, quanto menos tu vê, menos tu pensa nesse assunto. Né? Então, o médico está no hospital, o biomédico está no laboratório, e lá eles fazem o que eles têm que fazer. Só que hoje a gente viu que não é simplesmente lá eles fazem o que eles têm que fazer. Eles estão aqui para fazer com que diminua o contágio e as pessoas têm que precisar menos desses profissionais. Então, eu acho que a gente acabou sendo mais visto, né? E aí acabou que a gente teve essa divergência entre pessoas que acreditam e não acreditam na nossa profissão. E foi tão bonito, né? No começo, eu achei tão lindo. A primeira vez que eu vi foi na Itália, quando as pessoas começaram a bater palma e homenagear, né, esses profissionais da saúde. O mundo parou para homenageá-los. Então, eu acho que se eles não eram valorizados, vistos, como você diz antes, agora, com certeza, a gente tem essa certeza de que eles precisam ser valorizados. E eu acho que quem está assistindo a nossa live e tiver um pouquinho dessas habilidades que a gente está falando, eu acho que
é uma missão. Eu considero o trabalho de vocês uma missão, tá? De verdade. Obrigada, Silvia. Realmente é uma coisa que a gente precisa mesmo, que as pessoas acreditem no que nós estamos falando, porque a gente sabe o que a gente está dizendo. Agora, a gente, tudo bem, quem está com algum problema, né? Quem, sei lá, testou, agora dizem que essas pessoas, que a maioria elas vão acabar pegando, porque a gente está saindo de casa, né? Mesmo com máscara, você acaba saindo, às vezes distrai, tira a máscara, enfim. Então, essa quarentena, ela está agora passando por uma flexibilização. Mas o que nos salvou nesses meses todos, também fora a Covid, a gente precisando, por exemplo, a minha filha precisa fazer um tratamento médico, foi tudo remoto. Ligava lá, aí o médico conversava com ela, às vezes até diariamente. Outras doenças, né, que ficaram aí, as pessoas não têm só Covid, tem problema do coração, problema de tudo quanto é jeito. E aí salvou o médico remoto. O que você achou disso? Olha, eu achei. A gente tem que lembrar também que essa parte da telemedicina não foi criada agora na pandemia, ela existe há bastante tempo. Tá? Ela foi criada, foi repensada, na verdade, para auxiliar em tratamentos em regiões mais remotas, né? Regiões mais longínquas, onde tivesse menos acesso a profissionais. Então, tu conseguia, por exemplo, ter uma equipe que conseguiria lidar com doenças muito, vamos dizer assim, raras, sem que os profissionais tivessem que se modificar, ou sair dos seus locais de trabalho, né? E também existem outros pontos importantes que esse projeto de telemedicina é muito utilizado na África, que é um projeto chamado Projeto ECO, tá? Foi utilizado bastante para doenças como a tuberculose, por exemplo, para erradicar, ajudar todo nesse processo. E eu acredito que a telemedicina, ela é super relevante. Eu mesma já utilizei também nessa pandemia, e eu acho muito importante, porque pensa o seguinte, nós estamos isolados e, como tu falou, a gente precisa de atendimento para outras comorbidades, outras doenças, né? E foi muito legal. Então, eu não tive nenhum problema assim, as pessoas podem dizer, nossa, isso aqui vai tomar o lugar do médico, né? Vai tornar esse tipo de contato um pouco superficial. Eu não senti nada disso. Eu fui muito bem acolhida, né? Eu senti essa consulta ser muito bem organizada e conduzida pela médica que me atendeu. Então, eu acho que realmente veio para ficar. Uma coisa aqui. Acho que deve ser uma mariposa. Não sei. Eu estou falando com você, entrou uma mosca aqui. Vamos lá, desculpa. Capaz, fica tranquila. Eu acho que veio para ficar, sabe? E eu acho que não vai substituir as consultas presenciais de maneira nenhuma. Não tem por que fazer isso. Porque eu acho que a gente tem que pensar em quais os benefícios que isso vai nos trazer. Então, quais são os benefícios? Vamos pensar o seguinte: uma cidade como São Paulo, né? Cidade enorme. Então, se a gente conseguir atender pessoas de locais bem longínquos, por exemplo, vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Com certeza. Não só pensando de uma parte, por exemplo, onde as pessoas vão pagar para ter essas consultas, mas também imagina se tu tiver no governo essas implementações, onde menos pessoas ficam em fila para ter esse tipo de consulta primária, né? Então, eu tenho uma consulta e dessa consulta eu tenho um acompanhamento, já levo essa pessoa para o acompanhamento do especialista. Olha que positivo isso. Então, eu acho que ela veio sim para ficar. Principalmente a triagem, né? Porque hoje com os planos de saúde, Carolina, muitas vezes você fica 10 minutos, nem isso, 15 minutos na sala. Então eu vejo a minha mãe, coitadinha, ela vem lá de Santos porque os médicos dela são aqui em São Paulo, né? Muitos são aqui em São Paulo. Então, às vezes ela pode até, tudo bem, quando precisa examinar, a gente entende que é claro que tem que ser presencial, mas uma consulta de conversa, principalmente você falou no início da live, né? Como trabalharam os psicólogos, não, Carolina? Que coisa maravilhosa isso. Exato.
Olha, é uma coisa fantástica mesmo, porque a gente, logo em seguida começou a pandemia, né, o Conselho de Psicologia liberou que eles fizessem as consultas remotas. E isso foi muito importante, porque pessoas que faziam acompanhamento, assim como eu também fazia o acompanhamento, a gente conseguiu manter esse acompanhamento mesmo à distância. E a gente percebe que, estando em isolamento, muitas das coisas que a gente precisa de acompanhamento exacerbam, né? Então a gente precisa mesmo, é muito legal mesmo ver como eles se adaptaram tão rápido. Então você acha que vai continuar? Eu acho que sim, porque eu acho que é importante para a gente ter uma atenção, então, um pouco mais rápida e depender um pouco menos, né, da gente do deslocamento. Assim como tu falou, consultas rápidas de 10, 15 minutos, a gente pode fazer online sem problema nenhum. Eu não sei, às vezes, olha, eu quero até acreditar que você esteja certa, espero, né, que isso tudo seja uma evolução, porque com essa flexibilização, uma saída que eu dei, todo mundo está saindo desesperado, entendeu? Então, às vezes, pode ser até que nesse começo, nesse início de flexibilização, a gente queira, eu quero ter o contato com o médico, mas depois a gente vai lembrar como era bom, né, e como foi bom e prático você poder falar com o médico ou com o biomédico ou com alguém aqui, né? Pelo celular, que facilita bastante, principalmente com o nosso trânsito de São Paulo. E outra Sim. coisa também, Eu acho que assim, ó, os planos de saúde, se tu perceber, eles já adotaram, né? E eu acho que é uma coisa que eles vão utilizar por bastante tempo ainda. estão fazendo live, estão fazendo um monte de Uhum. coisa aí, né? Tem que entrar, são novos tempos, não é, Carolina? Sim. E outra coisa também que tem bastante e que eu acho uma graça, porque eu estou citando exemplo da minha família, porque eu não estou saindo por aí, então eu estou vendo em casa. A mamãe, que tem quase 80 anos, já sabe mexer nos aplicativos, tem vários aplicativos de saúde agora, né? Isso é Tem. bacana. Muito, muito, porque assim, eu estava pesquisando outros também, a gente tem que pensar nos aplicativos, não só esses aplicativos que a gente tem contato, né, com a saúde na palma do celular, mas também como a gente tem as redes sociais, né, que os profissionais agora perceberam, né, nessa relação que a gente tem, muitas pseudociências que estão abrindo agora, né, então a gente pensa que muitos profissionais estão se engajando para tornar a comunicação da saúde mais factível para as pessoas. Então, usam esses canais, o YouTube, por exemplo, usam o Instagram, usam vários canais que conseguem entrar em contato com a população em geral, que eu acho que isso é super relevante, né? E eles conseguem ter acesso. Eu acho que assim, isso demorou para acontecer, para falar a verdade, né? A gente que é pesquisador acaba tendo uma certa resistência de dividir o nosso conhecimento com a população. Eu me coloco nesse patamar, porque no começo a gente fica pensando assim, a população nunca vai entender o que eu estou fazendo, né? Jamais. Imagina, eu vou contar para minha mãe, vou contar para o meu pai o que eu estou fazendo. Mas essa é a diferença, esse é o ponto. Então, se tu tiver a capacidade de fazer com que a tua pesquisa seja traduzida, ou seja popularizada, né? Não é que a gente fica pensando vulgarizar a ciência, não é o contrário, é popularizar. Então, se a gente popularizar a ciência, nós talvez evitássemos isso que nós falamos anteriormente, que é as pessoas pararem de acreditar no profissional da saúde. Então, se nós tivéssemos um link de comunicação direta, que é o que está acontecendo agora, a própria doutora Jaqueline, né, que a gente falou no começo, a biomédica, ela disse que ela tinha o Instagram dela para pessoas assim normais, coisas sociais, e agora ela utiliza para veicular a ciência, a pesquisa. Isso é muito legal. Eu sempre falo que o futuro chegou, né? A gente sempre falava no futuro vai ser assim, no futuro a gente vai conversar só pela internet, no futuro. E eu acho que essa pandemia, ela deu uma acelerada nesse processo, porque as pessoas foram obrigadas a entender o que acontece aqui. Eu quero me comunicar com a minha família, eu tenho um irmão que mora em Nova York, então é por aqui. E você poder ver as pessoas, e tudo está acontecendo. E o aplicativo, com essa colaboração também, essa ajuda do governo, fez todo mundo entender o que é. Vai lá no aplicativo para poder receber auxílio emergencial. Vai lá, você é obrigado a fazer isso. Então, em todas as classes sociais, todo mundo já sabe mexer. E aí a saúde, você tem no clique da sua mão, você tem lá um aplicativo para a saúde, isso é maravilhoso.
não é? Sim, exatamente. Até os planos de saúde já fizeram isso, né? Então tu entra lá no próprio aplicativo e já vê o que tu precisa, o que pesa, o que tá naquele momento, é super relevante, sim. E aí a gente tem também outras coisas que a gente vê desses aplicativos, é o quanto a gente consegue monitorar a própria Covid. Né? Então, nós temos, por exemplo, o InfoTracker, que é um site que foi criado para que a gente consiga se manter atualizado dos casos que vão acontecendo nas nossas regiões. Então, mais um aplicativo super importante que mantém a gente atualizado do que está acontecendo. E tem o Átila também, né, que é super famoso, ajuda a gente bastante a divulgar, então, a ciência para as pessoas. Eu acho isso super relevante. Muito bem. E como que a saúde se relaciona com as outras áreas? Nossa, eu acho isso fantástico, né, porque a gente acaba pensando o seguinte... Pense assim, a gente pensava, nossa, a área da saúde faz as nossas 32 habilitações que a gente estava falando ali no começo e tudo, mas a gente tem que abrir um pouco mais o leque, né? Então, a gente pode partir para a área da saúde, mas podemos pensar que existem outras vertentes que a gente pode combinar. Como assim combinar? Então, pensa o seguinte, agora na pandemia, o que aconteceu? Um monte de repórteres na televisão falando de PCR, falando de genotipagem de vírus e de não sei o que, tudo que a gente sabe que trabalha no laboratório há um tempão. Aí tem uma colega minha que ela costuma dizer assim, deixa a gente falar, porque a gente tem esse conhecimento e conseguiria passar de uma forma mais clara, né? Então, aí que vem a vertente, por exemplo, da saúde com a comunicação. E aí entramos com a comunicação de risco. Como que a gente vai falar para a sociedade todas essas relações? Precisa usar máscara, precisa, então, lavar as mãos. E como que isso vai ser feito? Qual é a melhor forma de falar para a população? É dizer assim, gente, vai todo mundo morrer e tem que todo mundo lavar a mão. Não dá para comunicar dessa forma, né? Então, existe super importante essa relação direta entre a comunicação e a saúde. Essa é uma das áreas que se correlacionam bastante. Por exemplo, se a gente fosse pensar numa redação de jornal, se tivesse um profissional da saúde ali, resolveria muito esses problemas, esse gap entre o conhecimento da saúde e o que vai ser passado para a população ler, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa super legal. Então, tem um caso, não sei se tu se lembra, mas foi em 83 que a revista Veja, ela publicou um estudo que era uma verdade, foi publicado no Dia da Mentira, na Inglaterra, né? E aí eles simplesmente publicaram, assim, leram aquele estudo e acharam que era verdade. O estudo dizia que iam fusionar células de tomate com células de boi e ia nascer, então, um tomate com couro de boi intercalado carne e tomate. E as pessoas acreditaram naquela época, meu Deus, como que as pessoas estão fazendo isso, não sei o quê. Eles até contataram pesquisadores na época, né? Mas os pesquisadores não deram muito assunto e eles publicaram. E aquilo foi o ó, depois se retrataram e tudo mais. E no final das contas era só uma piada. Então pensa só, se eu tivesse um profissional da saúde nesse momento na redação, isso talvez nunca tivesse sido publicado. Então é uma coisa super relevante, né? Não só. Fala. O que você está me dizendo é que, na sua opinião, se em todas as profissões, em todos os lugares, tivesse um profissional de saúde, as coisas seriam diferentes? É isso? Provavelmente. Nós teríamos outros conhecimentos. Não que fosse uma coisa obrigatória, não é isso. Eu acho que na comunicação, eu acho que se eles tivessem profissionais de várias áreas, seria super relevante. Até engenharia, né, para poder divulgar melhor as coisas que são descobertas, por exemplo. Eu acho fantástico, eu estou achando incrível. Por quê? Porque nós chegamos a essa conclusão, né, de que o profissional da saúde, estando próximo, eles podem realmente, é uma relevância eles estarem próximos em todas as profissões. Eles estão ali em todas as profissões, estão juntos, eles acrescentam, não é? Exatamente. Aí tu traz outras profissões. Que outras profissões, por exemplo? Vamos pensar na engenharia, tá? Eu vi assistir uma live esses dias que estava conversando sobre as bioimpressoras. O que é uma bioimpressora? Então, pensa numa impressão em 3D, tá? Só que, na verdade, tu não vai imprimir plástico, tá? Perdoem meus engenheiros, eu sei que não é plástico, só que eu não sei o nome certo do plástico. E aí tu vai imprimir alguma coisa, só que nesse caso a impressão, na bioimpressão, tu vai imprimir um tecido com células. Nossa, Olha que Carolina, fantástico.
É fantástico, não é? Então, existiu uma universidade em Tel Aviv que fez a impressão de um mini coração, assim. Só que não é simplesmente pegar uma impressora 3D, colocar uma célula lá no cartucho e dizer, vai, faz o coração. Não, porque olha onde o profissional da saúde entra nessa área. Então, ele tem que entender a dinâmica da célula, do cardiomiócito, que é a célula muscular cardíaca, tem que entender o quanto ela aguenta de pressão, se ela vai mudar, então, de fenótipo ou de genótipo, ou seja, da função, se ela vai continuar, então, uma célula cardíaca, por exemplo. Então, o profissional da saúde entra em toda essa parte de entendimento da célula e a parte da engenharia, aonde? De como pensar na pressão e no método de impressão para tu fazer um coração, por exemplo. Olha como funde uma coisa na outra. Que fantástico. É super interessante. Sem contar que a gente tem que pensar o seguinte, tá? Eu pensei na engenharia, pensei numa impressora, pensei no profissional da saúde, mas quem mais está envolvido nessa metodologia, né? Então, nós temos que pensar no profissional de TI, porque sem o TI não tem interface, né? Entre o computador e a máquina. Tá. Tem que pensar no profissional de matemática. O profissional de matemática vai pensar nos cálculos de como eu tenho que desenhar isso também, né? E aí, olha só, eu juntei engenharia, eu juntei matemáticos, eu juntei TI e saúde para fazer a bioimpressão. Incrível. Como tudo se conversa, né? Exatamente. E deveria ser uma conversa muito mais fácil, né? Então, isso é super relevante. Aí, quando a gente pensa no profissional de matemática, vamos pensar, por que matemática e saúde, professora? Porque pensa o seguinte, quando eu falei para vocês do InfoTrack, que é o site que a gente consegue analisar, acompanhar os casos, né, de coronavírus que a gente tem na região, existem algoritmos que fazem isso. Então, é matemáticos e profissional de TI que faz isso também, e o profissional da saúde que contabiliza o que está sendo feito ao redor do planeta. Você sabe que uma das coisas que eu admiro, eu que estou acompanhando há um certo tempo já o Objetivo, né, e a Unip, é essa multidisciplinaridade, né? Então, tudo se conversa. No Objetivo, as matérias todas se conversam e os jovens já crescem pensando assim, né? Que a geografia conversa com história, que conversa com química, conversa com matemática, tudo se conversa. Aí você chega na universidade e tudo se conversa. Aí você chega na biomédica, que tem assim um leque enorme, que eu acho que as pessoas estão procurando, estão encontrando, e nesse leque tudo se conversa. Então eu acho que nós estamos vivendo um tempo único. E a biomédica, ela está no topo. É o grande momento, e você acha que a procura por essa área, ela vai aumentar? Vai, eu acho que vai sim. Só que é que nem eu falei, né, na que a gente discutiu. Eu acho que vai aumentar, mas só que quem procurar tem que ter ciência do que está procurando. Eu acho que isso é super importante. E só para assim, a gente encerrar nossa live, você tem alguma coisa mais a acrescentar? Alguma coisa importante em relação a biomédicas? Quem gostaria de fazer o curso? O que ele tem que procurar? Alguma coisa só para a gente finalizar aqui. Eu acho que assim, ó, a gente falou bastante do que o aluno tem que ter, né, de consciência na hora de escolher a saúde. Eu acho que eu gostaria de deixar uma mensagem não só para quem vai escolher, mas para quem já está cursando. Ótimo. Né? Por exemplo, nesse sentido, então, a gente pode escolher uma área da saúde, como a biomedicina ou outras áreas, e aí conversar, como a gente estava falando, com essas demais áreas. Então, não fique focado só na parte que a gente tem, né, de base do curso. Pode ser que a gente possa fazer em concomitância mais de um curso, ou depois pular para uma outra área, até na área do empreendedorismo, porque aquilo que eu falei para vocês da bioimpressão é brasileiro, é muito legal. É uma startup, né, que foi crescida na USP, então é super relevante. Então, existem startups também que peguem essa parte da saúde e a outras áreas, que criaram máscaras brasileiras com material brasileiro, tá? Máscaras para coronavírus que a gente pode reutilizar. E não é de pano, é uma máscara de um material específico para isso. E é brasileiro também. Então, pensem nisso. A área da saúde pode conversar com outras áreas. Então, se você gosta da informática, por exemplo, tem solução. Gosta da saúde e da informática? Dá para casar. Gosta da saúde e da engenharia? Dá para casar. E isso é muito legal. E é o futuro que nos espera, eu acredito. Muito bem. Maravilha. Olha, que delícia de papo. Muito obrigada, viu, Carolina, por você compartilhar esse conhecimento aqui com a gente, viu?
Ah, Silvia, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de realmente partilhar e que espero que todo mundo, alguém tenha aproveitado o que a gente conseguiu conversar aqui. Tenho certeza que sim. Muito obrigada. E só deixando aqui para as pessoas que estão acompanhando, quem não viu, quem chegou agora, pode rever a nossa live que fica em todas as redes sociais do Grupo Unip Objetivo, tá bom? Obrigada e tudo de bom. Até a próxima Obrigada. live. Até. Tchau, gente. Tchau, gente.